Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 1h da tarde, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp, enviando perguntas ao nosso entrevistado de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez para você anotar, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Sexta-feira chegou, edição do programa Gente que Fala, tradição por aqui em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E a gente vai apresentar agora o nosso convidado de hoje, o Tenente-Coronel Sérgio Marques, ele é mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, bacharel em Direito, pós-graduado em Política e Relações Internacionais, licenciado em História. O Coronel Sérgio Marques, que já esteve com a gente aqui numa outra ocasião, falando a respeito de história, sempre de história, que é a formação dele aqui, sabe muito a respeito desse tema, e hoje vem falar com a gente sobre os 200 anos da independência do Brasil. Boa tarde, Coronel, tudo bem? Mauro, uma boa tarde, todos que nos acompanham também, uma excelente tarde. Vamos aqui ao nosso assunto de hoje. Como eu destaquei aqui, o bicentenário da independência do Brasil, Brasil que celebrou ontem, ou anteontem, né, o 7 de setembro, e num evento que selou a separação de Portugal e o nascimento de uma nova nação, a nossa independência. Segundo a história, o marco teria sido o grito da independência dado por Dom Pedro, até então príncipe regente de Portugal. Isso aconteceu às margens do córrego do Ipiranga, do Riacho do Ipiranga, aqui em São Paulo. Só que essa história começou muito antes e segue adiante por muito tempo também. Coronel Sérgio Marques, esse muito tempo antes, né, vamos então tratar da luta pela independência do Brasil. Foram vários conflitos, várias ocorrências, até o 7 de setembro de 1822, de fato, não? Sim, houve alguns fatos anteriores, em especial a Inconfidência Mineira, né, lá na Vila Rica, né, que seria hoje Ouro Preto. Então, foi o principal movimento, vamos assim dizer, de independência, o primeiro movimento mais forte de independência do Brasil, muito antes do 7 de setembro de 1822. Então, esse foi vários outros movimentos nós tivemos também, regionais, mas o movimento mineiro chamou mais a atenção. E hoje ele é muito estudado, inclusive tem até um personagem, tem até um dia do feriado, que é o dia de Tiradentes, podemos assim dizer, que é patrono das polícias também. Enfim, é um dia que a homenagem é muito maior em relação a esse movimento que acabou tendo um caráter nacional. Tiradentes, patrono das polícias, mártir da Inconfidência Mineira. Vamos falar um pouco também sobre a Inconfidência Mineira, antes da gente chegar lá no 7 de setembro, que foi aquela revolta, acho que esse é o termo, né, da elite ali de Minas, na ocasião, por conta do imposto que era cobrado por parte de Portugal em cima do ouro que era extraído ali daquelas terras, correto? Exatamente, né? Então, em Minas Gerais, a elite econômica mineira que estava ligado principalmente aos metais preciosos, principalmente o ouro, né? E essa elite acabou tentando se libertar do Brasil. O Brasil, no período colonial, o Brasil era 100% dependente da coroa portuguesa, tínhamos representantes portugueses no Brasil, e os impostos nessa região eram impostos
altíssimos e acabavam dificultando, inclusive, a vida na colônia, e em especial na província de Minas Gerais. Então, esses ditos revolucionários se uniram por um ideal de libertação do Brasil das âncoras de Portugal, e só que o movimento não deu certo. Vários dos seus líderes foram punidos, foram inclusive exilados, e a punição mais rígida acabou recaindo no alferes, que era o equivalente a um tenente, chamado, ele recebeu o apelido de Tiradentes. Ele recebeu a principal punição, que foi a morte, né? Inclusive, após a morte, o seu corpo foi esquartejado, justamente para que esses pedaços do corpo dele, que foram espalhados pela antiga Vila Rica, Ouro Preto hoje em dia, fosse o sinal de que não era possível qualquer tipo de revolta, e o brasileiro que tentasse se revoltar poderia ter o mesmo fim de Tiradentes. Quanto tempo, coronel, durou esse período de revolta, que, na verdade, o objetivo, como o senhor destacou, não chegou a ser consumado? Porque Portugal não desconfiava de absolutamente nada, e o ponto principal ali foi podemos, acho que o termo delação, a denúncia, né, do Joaquim Silvério dos Reis, né? E aí é que tudo acabou sendo percebido, descoberto, o que culminou com o enforcamento de Tiradentes. Quanto tempo levou esse processo? Bom, inclusive o Joaquim Silvério dos Reis, hoje ele recebe a alcunha de grande traidor brasileiro, né? Então, tudo que está ligado ao nome dele em história, normalmente o enxerga como o delator, o traidor do movimento, que acabou culminando na morte de Tiradentes, que se transformou num dos principais representantes do Brasil, tanto que o dia 21 de abril é dia de Tiradentes, né? Bom, mas esse período, século, em torno de 1780, deu-se essa tentativa de conjuração, tentativa de separar a colônia brasileira da metrópole de Portugal. Ela se desenvolveu em torno de um ano, mais ou menos, e, evidentemente, que não deu certo justamente pela traição e o aprisionamento da liderança, inclusive padres faziam parte dessa, militares, profissionais liberais. Era uma elite, evidente, de Minas Gerais, que acabou tentando separar do Brasil através do movimento revolucionário, que acabou sendo abafado, e o final foi a morte de Tiradentes, que acabou se transformando em símbolo no Brasil. Tanto que hoje, um dos símbolos da Polícia Militar de Minas Gerais, eles levam no ombro o rosto de Tiradentes, né, como sendo um patrono daquela polícia, da Polícia de Minas Gerais, tendo em vista que ele era alferes, mais uma vez dizendo que equivale ao posto de tenente das milícias, né, que equivaleriam à Polícia Militar de Minas Gerais nos dias atuais. E o lema, né, na bandeira do Estado de Minas Gerais, liberdade, ainda que tardia, também é relacionada, o tema também é relacionado com todo esse episódio. Sim, na bandeira de Minas Gerais, termo em latim, né, e que significa justamente liberdade mesmo que tardia. E a liberdade se efetuou mais ou menos 40 anos após, né, que foi em 1822. Esses fatos lá em Minas se deram na década de 1780, então o Brasil ainda precisou esperar muitos anos para que houvesse esse rompimento formal com Portugal. 1780, e Tiradentes foi enforcado em 92, 1792. Demorou, teve um processo todo, né, porque efetivamente essas conjurações, essas ideias, essas reuniões, já no início da década de 80 dos anos 1700. Né? Então, depois da prisão, depois da denúncia, essa prisão que houve em relação a eles,
ficaram bastante tempo presos, aí alguns receberam até um dos exílios piores, eram exilados para Angola, na África, ou Moçambique. Alguns receberam essa punição, que era abaixo da morte, vamos assim dizer, né? E a pior, mais uma vez, foi o enforcamento e a destruição do corpo de Tiradentes, para que não houvesse novamente qualquer tentativa de libertação no Brasil por parte, principalmente, dos mineiros daquela região. Coronel Sérgio Marques, quero te pedir uma gentileza para a gente melhorar o seu posicionamento aí na tela. Vai um pouquinho para a sua esquerda, para ficar mais centralizados, para ficar uma imagem melhor aí para quem está acompanhando a gente. Muito bem. Bom, para a gente finalizar esse tópico da Inconfidência, Coronel Sérgio Marques, e aí vamos entrar, de fato, aqui na questão da independência do Brasil, o grande movimento, né, que levou à Inconfidência Mineira, que foi essa revolta da elite econômica em relação ao que Portugal cobrava de impostos em relação ao ouro que era extraído das terras da capitania de Minas Gerais, né, aí veio aquela expressão, né, do quinto que era cobrado, 20% do que era extraído ali virava imposto anualmente lá para a coroa portuguesa, ou seja, era um quinto do total. E aí surge a expressão quinto dos infernos, que muita gente diz hoje, né, com perdão da expressão, mas tem origem nessa situação, né? Exato, era o 20%, né, era o quinto, né, e justamente a revolta se daria na chamada derrama, que era aquele imposto obrigatório que era cobrado em relação anualmente. ao ouro anualmente. Então, mesmo que os brasileiros não tivessem essa quantia, o governo português exigia que fosse pago de qualquer maneira. E o evento deveria ser desencadeado no dia da chamada derrama, que era essa ação... O dia da cobrança do imposto, né? Cobrança do imposto. E não aconteceu justamente porque foram denunciados antes do movimento revolucionário para a independência do Brasil. E fazendo até um comparativo, né, hoje, dependendo da faixa salarial, você paga até 27,5%, né, do que você recebe para o governo. Então, na época, 20% já era um valor absurdamente exagerado e já houve esse movimento revolucionário lá em Minas. Né? Então, só para fazer um comparativo nos dias atuais. Né? E um outro comparativo, né? Porque o senhor apresentou aí a faixa da alíquota do imposto de renda, conforme o salário, pode ser 15% ou pode ser 27%, mas nós temos a nossa carga tributária global, que está em torno de 34%, né? Um terço, praticamente, hoje, né, do que o brasileiro produz, ele paga imposto. Então, praticamente, são três meses, né, por ano, até mais ou menos março, um pouquinho de abril ali, o brasileiro... 4 meses por ano. 4 meses que o brasileiro paga só de impostos daquilo que ele produz, vamos assim dizer, daquilo que ele recebe. Né? Então, é uma carga tributária e, muitas vezes, o problema é esse. Né? O problema não é o pagamento do imposto, mas sim o retorno que o cidadão tem. Então, o retorno fica muito a desejar. Esse é o grande problema no Brasil hoje. Além do imposto ser muito alto, principalmente para uma faixa mais elevada, o retorno, né, de atividades governamentais ele é bem restrito, muito baixo. Bom, muito bem, 12h13, a gente vai falar agora exatamente sobre o que levou, né, como é que foi todo o processo para, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarar a nossa independência, gritando independência ou morte. Tem a ver com a vinda de Dom João VI e toda a família real para o Brasil em 1808, ou seja, bem antes, quando eles deram costas, fugiram das tropas francesas de Napoleão. Na Revolução Francesa havia lá um conflito entre a França e o Reino Unido, e Portugal foi invadido pela França. Então tem origem aí, neste momento, não é, coronel?
Exatamente. Então, uma das consequências da Revolução Francesa é a vinda da família real no Brasil. Evidentemente que a Revolução Francesa ela se inicia também muito próximo da insurreição mineira, né, Inconfidência Mineira, na década de 80, né, dos anos 1700. Em 1889, vamos dizer assim, é o ano da Revolução Francesa, e que ali houve um problema político muito grande. Inclusive, há um trabalho hoje de crítica à Revolução Francesa, porque acabou a Revolução Francesa, que tinha aqueles 3 ideais, né, de igualdade, liberdade e fraternidade, mas acabou matando muita gente, né, principalmente no governo de Robespierre. Enfim, tem uma parte histórica nebulosa da Revolução Francesa. Um contrassenso aí, né? Exato. Então, esses 3 dogmas, né, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, para muitos não foi utilizado porque foram mortos, né, durante o período da Revolução. Inclusive, é aí que surgem, né, os jacobinos girondinos, os mais radicais se sentavam à esquerda do parlamento, né, então o pessoal de esquerda eram os radicais, e hoje a gente tem toda essa questão também de direita e esquerda, né, sendo a esquerda uma ala sempre tradicionalmente mais radical. Bom, com o domínio praticamente da Europa, no centro da Europa, na mão de Napoleão Bonaparte, o grande inimigo de Napoleão Bonaparte era, sem dúvida nenhuma, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, só que a Inglaterra era protegida pela sua esquadra, que era a maior e melhor do mundo. A França sempre, tradicionalmente, foi uma potência terrestre, e havia esse choque entre a potência terrestre e a potência marítima, desde século XVII, XVIII, desde a ascensão da Inglaterra como potência mundial. Bom, o que aconteceu? Para uma ilha, há necessidade de comércio, né? A Inglaterra sempre viveu desse comércio intenso, que era feito através dos mares. Napoleão Bonaparte, para atingir diretamente a economia inglesa, acabou criando ali o chamado bloqueio continental, que proibia todos os países que ainda não estavam na mão de Napoleão de comercializarem com a Inglaterra. E um dos países assim que não obedeceram esse ordenamento, um país que estava quase caindo lá do Atlântico, pequenininho, mas com um povo bravo, né, que era Portugal, na mão do regente ainda Dom João, ainda não era Dom João VI, ainda ele era o príncipe regente. A partir desse momento que Portugal não aceitou esse bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte, continuou comercializando com a Inglaterra. Napoleão, que já havia conquistado a Espanha, acabou também decidindo conquistar Portugal. Evidentemente que o poderio de Napoleão Bonaparte era muito maior, muito superior ao exército português, até pela população portuguesa ser muito pequena naquela ocasião, e Dom João resolveu transferir a corte com a invasão napoleônica de Portugal, com a resistência do exército português, mas resolveu transferir a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia brasileira. E não vieram apenas os integrantes da família real, veio toda uma corte, né, que foram escoltados, inclusive, por barcos, né, por embarcações inglesas, né, que acabaram escoltando a família real portuguesa de Lisboa até a cidade do Rio de Janeiro. Foi o ano 1808, que é a chegada da família real ao Brasil. Motivo: Portugal foi invadido pelas tropas napoleônicas. Sim. Ele conquistou o território, mas não derrotou a monarquia. Agora, uma correção e uma imprecisão aqui da minha parte, professor Coronel Sérgio Marques. Eu disse do conflito da França com o Reino Unido, não, da França com a Inglaterra. O Reino Unido, no formato que nós conhecemos hoje, não existia ainda. Exatamente. Correto? Sim. Exatamente, Inglaterra, né? Os ingleses, então, eles eram aliados dos portugueses, sempre
uma tradição de alianças, né? Basicamente, Portugal exportava para a Inglaterra vinho e azeitonas, ou mesmo azeites, né? Eles exportavam para a Inglaterra e acabavam recebendo produtos manufaturados. Evidentemente que a conta nunca fechava. Então, Portugal sempre devia para a Inglaterra. E como que ela pagava a Inglaterra? Através do ouro brasileiro, né? Dos bens que eram produzidos na colônia maior, que era o Brasil, sem dúvida nenhuma. E dizem até que esse ouro brasileiro, que era português, e acabou ficando na Inglaterra pela concentração de renda que houve ali, dessa troca, né, que acabava sendo uma troca até injusta. Mas, mesmo assim, Portugal acabou ficando como um país satélite inglês, né? E, quando houve essa invasão, o governo inglês acabou apoiando da mudança da Corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. Lembrando, Napoleão conquistou Portugal, mas não derrubou a monarquia, que acabou saindo ilesa, e vieram todos aqui para a colônia tropical, que era o Brasil, e o Rio de Janeiro foi a cidade escolhida ali, então. Só que a cidade do Rio de Janeiro não estava preparada para receber a corte portuguesa, né? Porque foram foram em torno de 15 mil portugueses que vieram para o Brasil, né, nessa ocasião, nas naus inglesas, e acabaram aportando lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não estava preparado para receber um contingente tão grande de pessoas que faziam parte da nobreza, né? Então, imagine a cidade, como é que ficou naquele período ainda, 1808. Agora, Coronel Sérgio Marques, embora o Grito da Independência tenha ocorrido em 1822, ou seja, a oficialização da independência do Brasil por Dom Pedro I, em 1822, o fato da família ou da corte ter vindo para o Brasil em 1808 já não dava para entender que o Brasil estava se tornando, ou já poderia ser considerado um país independente, estava todo mundo por aqui. Então, hoje, o pensamento dominante é que, a partir de 1808, né, com a vinda da família real e a abertura dos portos às nações amigas, o Brasil deixa de ser simplesmente uma colônia. Esse fato ele é ratificado em 1815, porque há uma elevação do status do Brasil. Ele acaba se transformando Reino Unido de Brasil, Portugal, Brasil e Algarve. Então, ele deixa efetivamente de ser uma colônia em 1815 e se transforma no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, evidentemente, sob a monarquia, aí sim, já de Dom João VI, né, já empossado como rei de Portugal e de Brasil e Algarves. Então, a partir de 1815, já em 1808 ele deixa de ser uma colônia, mas em 1815, vamos assim dizer, que é formalizada essa situação dos dois reinos unidos. Evidentemente que o Brasil ainda estava ligado a Portugal. Com a derrota de Napoleão Bonaparte na França, mais ou menos em 1814, 1815, mais ou menos, né, a última batalha de Napoleão foi a Waterloo, não é isso? Então, o que acontece? O governo português permaneceu no Brasil até que as cortes portuguesas se reuniram e deram um ultimato para que a família real retornasse a Portugal, porque, na realidade, houve uma inversão, né, a partir de 1815. Não havia mais guerra na Europa, o Brasil acabou se tornando a metrópole e Portugal ficou à margem, né, apesar de ser a metrópole originária. Houve essa exigência das cortes portuguesas, né, virou um governo constitucional. Dom João VI, em 1821, ele abandona o Brasil e retorna a Portugal, né? Mas antes ele disse a Dom Pedro, né, o filho, né, que seria o Dom Pedro I, ainda Dom Pedro. Ele falou: antes você
declarar a independência do Brasil do que um aventureiro. Então, o próprio Dom João já tinha essa perspectiva, com uma visão de estadista, que mais cedo ou mais tarde o Brasil romperia o relacionamento, né, essa relação de dependência com Portugal, e se tornaria um país independente. Não é à toa que ele acabou falando para o filho, antes de embarcar para Portugal em 1821, dizendo: é melhor você ser o monarca, você declarar a independência do Brasil, do que qualquer outro aventureiro, e essas ideias existentes radicais na época, que era a República. A República era um modelo estrutural de governo ainda revolucionário. A primeira República foi os Estados Unidos, e depois as repúblicas sul-americanas acabaram surgindo, só que a América Espanhola acabou sendo esfacelada, né? É diferente do que aconteceu com a independência do Brasil no ano de 1822. Interessante, não é, Coronel, como as datas contam detalhes da história que às vezes a gente desconhece, ou às vezes a gente interpreta de maneira diferente, né? Qual é o entendimento? Em 1822, o Brasil deixa de ser colônia, passa a ser uma monarquia porque se torna independente de Portugal. Mas, se o Brasil, em final de 1815, início de 1816, é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, é neste momento, teoricamente, que deixa de ser colônia e passa a ser uma monarquia. Não? Sim. Evidentemente que é vamos assim dizer, praticamente se tornou uma monarquia dual, né, de dois países, vamos assim dizer, né? Similar ao que aconteceu grande parte do período do final do século XIX e até 1918, que era a Hungria e a Áustria, né? Um império dual, vamos assim dizer, né? Evidente com mesmas fronteiras, o Brasil e Portugal não tinham fronteiras, mas acabou se transformando num império dual, com duas nações distintas. A formalidade, o rompimento oficial, de fato, é o 7 de setembro, às margens do Ipiranga, quando ele dá lá o ordem da independência ou morte, né? O brado de independência ou morte. Aí sim se formaliza o rompimento total e o Brasil deixa de ser essa monarquia dual para se transformar no Império do Brasil. Como é que se dá exatamente, então, Coronel Sérgio Marques, professor, a independência do Brasil? Aquele momento que a gente conhece, que ficou eternizado na tela de Pedro Américo, paraibano Pedro Américo, aquilo lá foi... aconteceu aquele momento ali de uma maneira combinada. Dom Pedro falou: vamos lá, eu vou fazer o meu brado lá de independência ou morte. Todos estavam reunidos, ele acabou fazendo isso. Essa informação a gente tem na história? Temos sim. O quadro do Pedro Américo, ele só foi confeccionado em 1888. 60 anos depois. 60 anos depois, né? E ele não era nem nascido, para falar o português claro, Pedro Américo. Então, aquele quadro que está, inclusive, no museu, o Museu do Ipiranga, ele se encontra no Museu do Ipiranga, esse quadro do Pedro Américo, é uma visão mais ufanista do que real, né? Porque ali mostra o Dom Pedro num cavalo, fardado. Na realidade, ele não estava num cavalo, ele estava numa mula, né? Ele vinha... eles andavam aqueles grandes percursos, eles andavam com mula, então era muito diferente. Inclusive, ele vinha do Rio de Janeiro. Ele deixou o Rio de Janeiro no dia 14 de agosto. E um outro fato interessante também, que no dia 13 de agosto, ele passou o comando do Brasil para a mulher dele, né, a dona Leopoldina. Dona Leopoldina tem até nome de escola de samba no Rio de Janeiro, né? Então, a esposa Leopoldina. Dona Leopoldina. Dona Leopoldina, de origem austríaca, né? Ela era Habsburgo, né? Ela veio para o Brasil com aqueles casamentos encomendados. Ela se casou com Dom Pedro, que era o príncipe regente já na ocasião. E no dia 13 de agosto, o Dom Pedro passou o bastão para ela, porque ele faria uma viagem para o Rio, aqui para a cidade de São Paulo, porque a província de São Paulo estava
uma briga muito grande política entre dois setores. Então, ele viria para cá para tentar apaziguar, tanto que ele acabou apaziguando mesmo. Então, a primeira mulher no Brasil a governar o país, diferentemente do que pensam, foi a esposa de Dom Pedro, né? E não a presidente Dilma, né? Que as pessoas falam, mas originalmente a primeira governanta do Brasil, provisoriamente, foi a esposa de Dom Pedro, que era diziam que era mais austríaca dos brasileiros, vamos assim dizer, que ela acabou passando a amar o país, né? Apesar da saudade da terra natal, ela acabou amando muito o Brasil. E alguns fatores, antes de falar dessa peça, né, desse quadro, alguns fatos aconteceram. Em 1821, o Dom João retornou para Portugal, mas as cortes exigiam também que o filho, o príncipe regente, retornasse. Aí surge, no dia 9 de janeiro de 1822, o chamado Dia do Fico, né? Foi o dia que ele se negou a retornar para Portugal e permanecer no Brasil. E, a partir desse momento, ele destitui vários dos ministros que eram portugueses e ele acaba colocando ministros brasileiros. Dentre eles, o mais importante, José Bonifácio, que na época tinha 59 anos, Dom Pedro tinha 23 anos, que acabou sendo seu grande conselheiro, e ele era, entre aspas, ministro das Relações Exteriores naquele período, né? Do Brasil, do Reino Unido. Nesse dia aconteceu um fato interessante. A esposa de Dom Pedro, com um filho de 10 meses, no dia 9 de janeiro, ela teve que fugir para o bairro periférico da cidade do Rio de Janeiro, Santa Cruz, e nessa fuga, a criança de 10 meses, recém-nascida, né, muito frágil, ela acabou muita insolação. E no mês seguinte, essa criança, que seria o primogênito de Dom Pedro, acabou falecendo, né, no mês seguinte. Então, Dom Pedro também, com certeza, tinha esse ranço, né, porque a família dele acabou sendo ameaçada por tropas portuguesas no Dia do Fico. Por isso que a esposa teve que fugir no bairro de Santa Cruz, né, numa fazenda ali existente. E nessa transferência, a criança acabou ficando muito doente e acabou não resistindo, e no mês seguinte ela faleceu. Então, tudo isso colaborou. Dom Pedro também, houve ali uma revolta na cidade de Ouro Preto, nesse período, ele conseguiu abafar esse movimento, e no dia 13 de agosto, quando ele entrega o governo para a esposa, ele parte para São Paulo, porque em São Paulo havia ali uma grande discussão política e ele tinha o objetivo de acalmar essa situação política. Não é à toa que no dia 7 de setembro ele recebeu 3 cartas, né, dos mensageiros que foram enviados por José Bonifácio e pela esposa dele, e nessas cartas estavam ali dizendo que o governo português havia o destituído de governante do Brasil, né? Então, ele não tinha muito a perder. Por isso que naquele dia 7 de setembro, por volta das 16h30, era um sábado, ele efetivamente, através do Brado do Ipiranga, ele rompeu relações com Portugal, e a data acabou se transformando na data da independência do Brasil, que agora, no último dia 7, comemoramos 200 anos de independência. Faltando 27 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Nosso espaço aqui sempre nesta parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. O nosso assunto hoje aqui não poderia ser outro, os 200 anos da independência do Brasil. Estamos conhecendo a história toda relacionada com o tenente-coronel Sérgio Marques, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. A gente vai para o intervalo e a gente volta em seguida para repercutir o seguinte, até pela coincidência, né?
com relação à morte da Rainha Elizabeth II. Ela, ontem, né, e dias antes, ela enviou uma mensagem aos brasileiros, justamente por conta dos 200 anos da nossa independência. A gente vai repercutir isso já já. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, 12h35, aqui pelo programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, e o nosso convidado hoje é o professor de História, mestre em Ciências Policiais, de Segurança e Ordem Pública, o Tenente-Coronel Sérgio Marques. Coronel, vamos falar a respeito justamente do que eu dizia agora no final do bloco anterior, da mensagem da Rainha Elizabeth II, monarca britânica mais longeva da história. Deixa eu abrir aqui a mensagem que ela enviou aos brasileiros por conta dos 200 anos aqui da nossa independência. A mensagem diz o seguinte: em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência, aqui no caso é o presidente Jair Bolsonaro, de enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos. Mensagem da Rainha Elizabeth II, como eu destaquei aqui, a monarca britânica mais longeva da história, que morreu ontem, exatamente um dia após os 200 anos, a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. Brasil que, como a gente já tratou aqui nessa aula aqui do professor Sérgio Marques, teve a vinda da família real portuguesa em 1808, justamente por conta do conflito ali da Revolução Francesa entre a França e a Inglaterra, né? A Inglaterra sendo protagonista nesse episódio que trouxe, né, a família real portuguesa aqui para o Brasil em 1808, e essa coincidência, exatamente um dia depois dessa nossa comemoração, a passagem da rainha. O seu entendimento sobre essa mensagem, o simbolismo disso tudo, Coronel? Então, essa morte acabou, evidentemente, ela já tinha 96 anos, né? Ela passou por grandes transformações do século XX no mundo, né? Ela participou da Segunda Guerra Mundial, ela foi voluntária, né? Trabalhando na parte de enfermagem. Enfim, ela tem um papel de destaque muito grande. Apesar dela, na Inglaterra, existir o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, ela, como chefe de Estado, ela não só representava o Reino Unido, mas também ela era representante também do Canadá, da Austrália, Nova Zelândia, e as pessoas tinham um carinho especial por ela, né? Ela representava a monarquia de uma forma muito clara, né? Ela teve a visita no Brasil também em 1968, que ela esteve inclusive aqui em São Paulo, passou pelo Rio de Janeiro, e assim, pelas pesquisas dizem que ela era muito simpática, né? Ela foi muito bem recebida porque ela era muito simpática no Brasil. Então, e o peso, né, das palavras da monarca, que ficou muito tempo no poder, vamos assim dizer, né? Disseram que, com o agravamento e a morte do príncipe Philips, que era o esposo dela, no ano passado, acabou esse ano tendo acabou dificultando o estado de saúde, vamos assim dizer, dela. Ela sentiu bastante a morte do marido, do príncipe Philip, e de lá para cá ela passou a ter problemas.
Exato. Mas são 96 anos de história, né, vamos assim dizer. Né? E a simbologia, né, de lembrar do povo brasileiro, porque, queira ou não queira, a independência do Brasil, indiretamente, nós tivemos ali as mãos da Inglaterra, em especial da escolta da família real em 1808, de Lisboa até Portugal, e evidentemente que nas tratativas com Portugal, como disse no bloco anterior, Portugal era um aliado e acabou se transformando até em um dependente econômico da Inglaterra, em relação à Inglaterra. Em um episódio com a Inglaterra, o Brasil teve que fazer um pagamento de 2 milhões de libras, né, como indenização aos portugueses, e o país não tinha esse valor, que acabou sendo emprestado pela Inglaterra. Emprestado. Exato. Quer dizer, a Inglaterra, lembremos que já no final do século XIX, além de ser a maior potência marítima na era o país mais desenvolvido já no final do século XVIII e todo o século XIX, até o final da Primeira Guerra Mundial, que, de fato, ali houve uma pequena ruptura, vamos assim dizer, em 1918, que a liderança dela acabou sendo abalada e surge aí os Estados Unidos como grande país de destaque, que vai se consolidar a partir do término da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então, não era só o Brasil que tinha essa dependência econômica da Inglaterra, mas muitos países sul-americanos tinham essa dependência econômica da Inglaterra. Lembrando que a Revolução Industrial começou na Inglaterra e acabou se expandindo para outros países europeus, mas começou ali. Então, a Inglaterra acabou transformando matéria-prima em produtos industrializados, ou seja, o valor de mercado aumentando. Então, a Inglaterra acabou tendo um lucro muito grande nesse período, que acabou consolidando a monarquia, e a rede, as colônias inglesas eram espalhadas por todos os continentes. Diziam até que a bandeira do Império Inglês ele nunca era real, porque sempre em algum local era dia. Então, e a joia da coroa era a Índia. A Índia, através da sua grande população, que acabou servindo muito ao exército inglês em vários episódios da história, né? Tanto na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. Enfim, os indianos acabaram contribuindo muito para o sucesso da monarquia inglesa, né? E uma pena, não é, Coronel Sérgio Marques, a Rainha Elizabeth ter vindo apenas uma vez ao Brasil, em 1968, não ter voltado mais, né? Tantas coisas aqui feitas pelos ingleses, né, em prol dos brasileiros, e ela veio só naquele momento que era duro para o Brasil viveu o momento da ditadura, 1968, o ano do ato institucional número 5, por isso é chamado até hoje do ano que não terminou, o ato institucional que veio em dezembro daquele ano, né? Uma pena ela não ter mais retornado. E um dos exemplos, né, da força inglesa, da mão inglesa aqui para a gente, aqui para a cidade de São Paulo, a construção da Estação da Luz, né? Que hoje abriga o Museu da Língua Portuguesa, tudo feito pelos ingleses. Exatamente. Eram empresas inglesas que acabavam explorando essa área ferroviária e também da área de luz, né, que era a famosa Light, né? Sim. Também essa área era dominante, não só no estado de São Paulo, como em outros estados. No Rio de Janeiro, até hoje, se fala Light. Quando se fala de conta de luz, no Rio de Janeiro ainda se utiliza o termo Light. Voltando ao assunto do ano de 1968, realmente era um momento muito difícil no Brasil. Tínhamos esse período de exceção. Não nos esqueçamos também que era um período também do terrorismo, que isso é muito, muito esquecido e pouco falado, né? O período de maior incidência do terrorismo, de viés, regra geral de viés à esquerda, né, dos grupos terroristas que acabaram se multiplicando a partir de 1967 e 1968, nós tivemos vários atentados, principalmente em São Paulo,
e Rio de Janeiro. Em especial, São Paulo foi sacudida por uma onda muito forte desses grupos terroristas que acabaram sacudindo a cidade de São Paulo. Até mais ou menos 1970, 71, nós tivemos muitos problemas aqui de atentados terroristas, e infelizmente isso não é muito falado na história do Brasil, né? Vamos voltar a falar um pouquinho mais aqui do trabalho do brasileiro, do paraibano Pedro Américo. Acho que a gente não concluiu. O que é que tem de ficção e de realidade na tela Independência ou Morte do Pedro Américo? O que o senhor destaca para a gente? Sim, essa tela que é linda, é maravilhosa, é ufanista, porque ela foi criada 60 anos depois da independência. O seu protagonista não era nem era nascido ainda. Então, basicamente, as tropas que ali aparecem, todas bem fardadas, com cavalos bonitos, não era nada disso. O Dom Pedro ainda estava montado sobre uma mula, a roupa era comum, uma roupa tranquila, não era aquelas fardas bonitas, brancas, que são retratadas no quadro. Nós temos também tanto Dom Pedro quanto as tropas, né? Então, todos estavam ali com mulas, máximo um cavalo, o outro ali isolado, mas a maioria eram mulas. Não estavam fardados, eles estavam com roupas comuns. Uma outra observação ali também do quadro em relação à casa, aquela casa que aparece no quadro ainda não existia naquele momento. À esquerda, atônico, aparece ali quase um caipira, né? Mas essa imagem daquele caipira ali é mais ou menos uma imagem de ele olhando assim, espantado. O que está acontecendo aqui? Porque naquele primeiro momento, a independência não teve a participação do povo. Então, se a gente olhar aquela figura à esquerda, aqui no cantinho do quadro, ele está olhando atônico, né? Então, talvez essa imagem seja a mais verdadeira possível do quadro. Por quê? Não houve a participação do povo na independência do Brasil. Então, ela ocorreu, evidentemente, da lavra de Dom Pedro, mas não houve ali o apoio inicial do povo brasileiro, mesmo porque grande parte do povo brasileiro era formado por escravos ou por pessoas não alfabetizadas. Então, a grande maioria da população brasileira era formada de escravos e não alfabetizados. Então, não houve a participação do povo no evento de independência do Brasil, no 7 de setembro de 1822. Que mais? Faltando 13 minutos. Pode seguir, pode concluir. Assim, então, o quadro, né, que foi feito, evidentemente, que ele estava relatando um fato que é a independência do Brasil. Então, ele vai retratar, na mentalidade dele, como poderia ter ocorrido. Um outro fato também interessante, Dom Pedro, naquele período, ele estava sofrendo fortes diarreias, né, pela alimentação, que ele vinha desde o Rio de Janeiro, ia parando em cidade em cidade, aí existia lá toda uma recepção, então ele estava sofrendo de diarreia, então estava provavelmente bem fragilizado com essa situação, né? E existia um padre nesse evento, existiam também outros militares que acompanhavam pessoas da confiança dele, e as comunicações eram feitas, na época, eram muito difíceis por mensageiros. Só para nós termos uma ideia, quando ele recebe a carta, dia 7 de setembro, as cartas de José Bonifácio e também da imperatriz Maria Leopoldina, a imperatriz Leopoldina, que é a esposa dele, ele ainda demorou para chegar no Rio de Janeiro, mais 5 dias de viagem, e ele chegou muito rápido. Então, uma viagem hoje, a Ponte Rio-São Paulo, 45 minutos, os 600 quilômetros que separam São Paulo e Rio de Janeiro, nós fazemos ali em 6 horas, mais ou menos, ele demorou muito rápido, 5 dias para realizar o transporte até o Rio de Janeiro, para ele expedir as ordens. Houve ali, na sequência, ali a contratação de oficiais estrangeiros. O mais conhecido foi o Lord Cochrane, né, que era da Marinha.
o Lord Crockery, na verdade, era um mercenário. Ele estava trabalhando na independência também do Chile, naquele mesmo período. Aí ele foi convidado, ele veio para o Brasil. Ali houve o nascimento do Exército Brasileiro, vamos assim dizer, formalmente. A Bahia acabou resistindo, porque existiam muitas tropas portuguesas ali em Salvador, então a Bahia foi a última província a se unir ao Brasil, né, devido à resistência dos portugueses ali, que acabaram se encastelando em Salvador. Então, tem muita história, né, que nós não... Tanto que a independência da Bahia, eles não comemoram o 7 de setembro, eles comemoram o 2 de julho de 1823, né, quase Sim. um ano depois que houve a independência. Tanto que o aeroporto lá de Salvador se chama Aeroporto 2 de Julho. Né? Então, tem muita história ainda por ser conhecida do brasileiro, né? Desse período de 7 de setembro. Sim. Coronel Sérgio Marques, professor, eu vou ler o seguinte texto agora. Olha, a página Tudo por São Paulo, do Facebook, registra a seguinte cena. Bondes e carros lotados. Quem não conseguiu transporte enfrentou uma longa caminhada até o Museu Paulista, no Ipiranga. No parque, à frente do museu, já perfilada, a tropa da Força Pública, composta pelo 1º Batalhão, a Rota, o 2º Batalhão, que é o denominado 2 de Ouro. Os escoteiros, em seus uniformes caquis, pernoitaram em barracas ao lado do monumento. Eram 12 mil crianças e adolescentes, ao lado, com mais de 500 pessoas, as bandas de música da Força Pública, de Jaú, Araras, Salto, Itu, São Roque, a banda Giuseppe Verdi, da capital paulista, e 70 professores de orquestra. Somavam-se mais 50 corneteiros, 50 clarins e 50 tambores, sob a batuta do maestro capitão Antão Joaquim Fernandes, da Força Pública. Após o cerimonial de praxe, com o coral das 12 mil vozes escoteiras, entoou-se o hino nacional. Esse texto relata as comemorações do centenário da independência e chama a atenção, coronel, o engajamento que o evento proporcionou e também a participação da Polícia Militar, não é? Queria que o senhor repercutisse essa questão. Era o dia 7 de setembro de 1922, há 100 anos, há um século. Era chamada Colina do Ipiranga, né? O que nós chamamos hoje de bairro do Ipiranga, nós chamamos de Museu do Ipiranga, eles chamavam na época de Colina do Ipiranga. Ali foi realizado um grande evento com a participação do presidente da província, que é o governador do estado, né, o Washington Luiz. Foi um evento gigantesco, era um trânsito danado para as pessoas chegarem de trem, de carros, a pé. Todo mundo queria participar desse evento. Por quê? Porque houve um dos corais, na época, dos maiores no mundo, na época. Além dos 12 mil escoteiros, esses corneteiros da Força Pública, tambores, a orquestras todas reunidas sob a regência do maestro Antão Fernandes. Então, a partir daí, houve um canto, né, e mais as pessoas que estavam ali, que foram prestigiar esse evento de inauguração, houve o maior coral no Brasil até o momento. O regente cantando o hino brasileiro. Houve também ali, na época, um poema falando sobre a independência do Brasil, e da medida que esse poema ele era explanado, o coral e a orquestra tocavam músicas. Então, foi um evento muito bonito na época, em 1922, e agora, no dia 7 de setembro de 2022, nós tivemos a reinauguração no mesmo local, né, do Museu do Ipiranga. Esse texto é atualíssimo, né? Dá a impressão que foi agora, anteontem, mas tem a ver com o centenário. Eu falei aqui do 1º Batalhão, a Rota, mas a atual Rota, na época era o 1º Batalhão. E o 2 de Ouro, o atual 2 de Ouro, era o 2º Batalhão, mas tem toda a pinta de que isso aconteceu agora, anteontem, né? Exato. Isso aconteceu há 100 anos. Isso foi o fato da inauguração, né, na Colina do Ipiranga, do Museu Paulista. E aí o governador do estado, ele saiu de lá, ele também acabou se direcionando para Santos,
Em Santos também nós tivemos várias inaugurações que estão até hoje lá. Foi um momento muito bonito na cidade de São Paulo. No Rio de Janeiro nós tivemos também comemorações gigantescas, todo o Brasil, né, pelo primeiro centenário da independência. E o segundo centenário da independência, em São Paulo, nós tivemos essa reinauguração do Museu Paulista, que estava, de fato, muito deteriorado, né? E agora está muito bonito. Eu ainda não fui, ainda só por fotos e por vídeos, né? Eu tenho, com certeza, em breve eu estarei lá. E também o 7 de setembro acabou, vamos assim dizer, enchendo as praças brasileiras, em especial aqui em São Paulo, a Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, a Hora de Copacabana, em Brasília, em frente à Praça dos Três Poderes, e outras cidades brasileiras também, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Salvador, enfim, foi uma festa, e o verde e amarelo voltou, as pessoas voltaram a ter orgulho do verde e amarelo, né? Então, aquilo que nós conhecíamos como apenas um evento de Copa do Mundo, não é? Hoje o brasileiro tem orgulho de colocar o verde e amarelo não só na Copa do Mundo, mas em outros eventos que relembram a unidade nacional, né? Que foi criada lá atrás pelos portugueses, através da nossa língua, através da religião, do cristianismo, por meio do catolicismo e da monarquia. A monarquia acabou dando base para o Brasil não ter se separado, similar ao que aconteceu na América Espanhola. Então, a importância da monarquia naquele momento foi a unidade nacional, diferentemente do que aconteceu na América Espanhola, que acabaram resultando em inúmeros países, né? Argentina, Portugal, Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela. Então, a monarquia teve essa importância de ser a massa entre as pedras que acabaram mantendo a unidade nacional. E o 7 de setembro de 2022 foi muito bonito, porque as pessoas foram às ruas com suas famílias para comemorar, de fato, a independência do Brasil. E precisamos de independência, né? Sim. Coronel, a gente tem só mais menos de 3 minutos para o encerramento do programa. Temos perguntas aqui da audiência, vamos tentar aqui responder bem brevemente, que são 2 perguntas apenas, vamos tentar responder aqui para cada um deles. Um deles é o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, obrigado aqui pela presença mais uma vez com a gente. Ele quer saber, Coronel, qual foi a efetiva participação da maçonaria no processo de independência do Brasil? Bem breve, para a gente partir para outra questão aqui também. A maçonaria ela esteve infiltrada diretamente na independência do Brasil. Até José Bonifácio disse que era um dos maçons também. Então, a maçonaria tem uma participação muito grande na independência do Brasil. Basicamente, a maçonaria desejava a monarquia constitucional e tinha um outro grupo que desejava a república. Venceu o que prevaleceu da monarquia. O José Bonifácio de Andrade e Silva patriarca da independência do Brasil, abolicionista, certo? A Roberta Cavicchioli, Facebook, ela está no Facebook, o fato de a independência do Brasil ter se dado em um acordo, pergunta ela, e não após batalhas, como na América Espanhola, faz, afinal, alguma diferença? Um acordo entre aspas, né? Nós tivemos batalhas locais e a maior concentração de fato de uma guerra de independência ocorreu no estado da Bahia. Lembremos que a coroa portuguesa estava lá em Portugal, então era um país pequeno, não tinham tantas tropas assim, mas as tropas acabaram se concentrando no estado da Bahia, a Bahia que teve a maior resistência à independência. Na verdade, Problemas com a conexão do Coronel Sérgio Marques, nesse finalzinho aqui desta edição do programa Gente que Fala. Permanece, Coronel Sérgio Marques, acho que temos uma queda definitiva dele, faltando 2 minutos, 1 minuto para o encerramento do programa. Está presente, Coronel?
Não temos mais a presença do Coronel Sérgio Marques, a gente vai partir para o encerramento, então, dessa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Conseguiu recuperar sua conexão? Para o seu encerramento, Coronel, o nosso tempo já venceu aqui, tinha dado algum problema aí. Vamos lá. Então, muito obrigado por essa oportunidade de falar sobre 7 de setembro e que cada um possa, cada vez mais, lembrar da independência do Brasil com liberdade e que possamos sempre lembrarmos da nossa Constituição Federal. Muito obrigado pela presença, Tenente Coronel Sérgio Marques, professor de História, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, bacharel em Direito, pós-graduado em Política e Relações Internacionais. Sempre, quando temos um evento aqui para falar de História, é o coronel aqui que está presente para colocar todo o seu conhecimento e nos dar essa aula que foi dada hoje a respeito do bicentenário da independência do Brasil e todo o processo que levou a nossa independência em 7 de setembro de 1822. Muito obrigado pela presença, pela colaboração com a gente mais uma vez, Coronel. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, na técnica da UOL-TV, o Sérgio Oliveira, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UOL-TV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e do outro lado, você espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência no dia de hoje, ao longo de toda a semana. A gente volta a se falar na segunda-feira, um bom final de semana para todo mundo, e a partir do meio-dia, então, segunda-feira, pela UOL-TV e também pelas redes sociais, ao vivo,